Ao longo da evolução das espécies, enquanto a Terra ainda era um território hostil e imprevisível, foram surgindo novos reinos, famílias, organismos cada vez mais complexos. E devido ao comportamento do predador presente na natureza, foi desenvolvido dentro de cada animal um mecanismo preciso para a sua autoproteção física. Esse mecanismo não é poético. Ele é biológico, instintivo e urgente. Ele pode ser visto em diferentes regiões. Elas liberam sinais de alerta para o corpo, não há sinal de predadores, um ruído no mato, um cheiro diferente no ar, um movimento abrupto na escuridão. O coração acelera, a oportunidade é curta. O corpo se prepara para lutar ou fugir. É o instinto de autopreservação. No ser humano, como em qualquer outro animal, ocorre o mesmo. Quando há uma ameaça, o sistema límbico, ele detecta o perigo e gera comandos. O cérebro reptiliano executa o disparo. Então, a parte racional entra em ação. É um pouco mais complexo, sim, claro, mas no fundo, o mecanismo é o mesmo. Ele existe para nos proteger de previsíveis e possíveis ameaças físicas que podem nos machucar ou matar. Assim como em outros animais. Só que tem um porém. Ao longo da existência humana, alguma coisa mudou. Essa parte do cérebro, essa que eu expliquei, criada para proteger o corpo de um leão numa savana, ela começou a ser usada para proteger a imagem em uma reunião, para evitar um não. Ela começou a ser usada para não desagradar a família. Ela começou a ser usada para não parecer inconveniente. Ela passou a ser usada para não perder o emprego, para não ser rejeitada no amor. Emprego, finanças, família, amigos, casa, relacionamentos, grandes projetos de vida. O mecanismo que deveria ser acionado diante de um predador real passou a ser acionado diante de opiniões. Eles, como humanidade, passaram a usar de forma errada o seu mecanismo de sobrevivência. Nós, como seres humanos, passamos a usar errado. E as sociedades da Idade Antiga, medieval, moderna, contemporânea, foram crescendo e se desenvolvendo. O ser humano foi ao espaço, criou aviões, vacinas, curas para doenças antes fatais, desenvolveu tecnologias que conectou a vários continentes em segundos, mas internamente ele continuou reagindo como se estivesse numa selva. De forma equivocada, as sociedades se desenvolveram em padrões de autopreservação em todas as áreas da vida. Criaram convenções do masculino e do feminino. Faça certo e faça errado. Faça normal e anormal. E a mulher, em toda essa trajetória, caiu repetidamente em redes invisíveis dessas convenções, redes sutis, redes sociais, redes familiares, redes culturais. E pouco a pouco perdeu a voz, perdeu a consciência do seu próprio poder interior. Porque essas convenções a impediram de olhar para dentro e se perguntar: o que eu realmente quero? Muitas foram chamadas de desequilibradas, mulher macho, escandalosas, arrogantes, excessivamente ambiciosas, vagabundas. Não por fazer algo errado, mas por fazerem o que acreditavam ser certo para si próprias. Foi o caso da Joana d'Arc. No século XV, uma mulher camponesa, jovem, alegando autoridade espiritual, ela desafiou a posição militar, a autoridade religiosa e a ordem social da época. Ela foi decapitada em praça pública, mas hoje muitas mulheres não são queimadas em fogueiras físicas, mas são queimadas internamente, diariamente, de forma invisível, sutil e silenciosa. Executadas quando se calam, quando engolem o choro, quando riem baixo, quando diminuem os sonhos, quando se travam antes de falar, quando escolhem segurança em vez de verdade. Ao longo desse tempo de existência humana, o que foi intitulado como um movimento obscuro contra o sagrado feminino não foi um plano consciente. Foi uma construção de bilhões de anos da evolução do planeta, onde a forma de sobrevivência humana
foi deturpada. E foram repetindo padrões instintivos de outros animais. Mas algo está mudando agora, nesse momento. Após mais de 10 bilhões de anos, desde o Big Bang, após a evolução da espécie humana, no século XXI, sim, hoje, agora, eu digo para você, essa mesma espécie, ela começa a atravessar uma transição silenciosa. Aos poucos, as pessoas estão se desconectando do instinto automático de sobrevivência. Estamos começando a perceber que proteção não é o mesmo que prisão, que o silêncio não é o mesmo que paz, que a adaptação não é o mesmo do que ser conveniente. Os padrões começam a cair por terra quando o ser humano descobre o poder da própria consciência. E ele começa a caminhar para viver sua liberdade sem confundir prisão com proteção. E é nesse tempo que renasce a consciência feminina. O poder da consciência feminina está em você, aqui, agora, quando decidiu fazer esse treinamento, voltar e se olhar para dentro e questionar os padrões de certo e errado, herdados da evolução das sociedades. Quando você escolhe novos padrões, reformulados com a sua assinatura magnética, não há mais a assinatura da sua mãe, não há mais a assinatura da cultura, não há mais a assinatura da sua religião, da sua assinatura do medo, só a sua. Com esses novos padrões, você se reformula por dentro e por fora. Sua postura muda, sua energia muda, suas escolhas mudam e, consequentemente, suas conclusões começam a responder a essa nova vibração. Você passa a se manifestar, ocupa o espaço, tem experiências mais autênticas, mais fortes, mais verdadeiras. Não estou falando aqui de uma consciência racional, construída apenas com pensamento lógico. Eu estou falando aqui de algo mais profundo. Uma consciência visceral, silenciosa, antiga, que sempre esteve aí. Essa liberdade, ela não é alcançada com pensamento positivo. Não é alcançada com decretos repetidos mecanicamente. Não é alcançada apenas com frases motivacionais. Ela nasceu quando você interrompeu o movimento constante de olhar para fora. E quando o externo diminui, o interno se manifesta. Porque você precisa pausar, você precisa parar. Essa parada, ela precisa acontecer. Se você não se calar por fora, você não ouve a voz de dentro. E é no silêncio que você começa a enxergar por dentro. As práticas, elas vão te dar acesso a essa consciência que já é sua, desde antes do seu nascimento, muito antes de você assumir papéis, expectativas, identidades impostas. E naturalmente, você começa a reconstruir sua identidade única. Não há identidade adaptável. Não é uma identidade que sobreviva, mas uma identidade que realmente existe. O poder da consciência feminina está sendo resgatado através da vontade de mulheres como você, que desejam liberdade para se manifestar, para falar, para rir alto, para gritar e amar intensamente. Dizer não, escolher e se decidir, baseado no próprio coração, na própria intuição, na própria verdade. E isso não é teoria. Isso está acontecendo no planeta nesse momento, nesse exato momento, com milhares de mulheres. Mulheres comuns, mulheres silenciosas, mulheres que um dia tiveram medo, mas que agora estão escolhendo viver. E talvez você seja uma delas. Bem-vinda ao retorno à casa. A identidade que é sua por direito. Ao seu poder feminino, que você vai resgatar nesse treinamento. O poder da consciência é o primeiro poder, letra C, dos 6 poderes Change da metodologia Autenticidade Consciente.